Fala aí, galera. Beleza, pessoal? Tudo bem? Pessoal, chega junto aí mais uma aula da lógica do preço avançada, certo? Mais uma aula avançada aí da lógica do preço, né? Nós tivemos aí já, né, aprendemos o básico. Agora nós estamos aprendendo aí algumas aulas aí super avançadas aí para vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal. Bom, é, hoje nesta aula, né, falamos aí já sobre a mecânica do mercado, falamos aí já sobre a confluência dos tempos, e nesta super aula vamos falar sobre a lógica de Dow, Elliott e Fibonacci, tá? São grandes matemáticos, grandes físicos, tá? São grandes aí, são, olha, pessoas muito inteligentes de verdade que foram essenciais, tá? Para nossas operações no mercado, para o nosso método operacional no mercado. Eles foram essenciais para o price action, tá? Então eu não posso deixar de falar sobre eles, tá? Ah, mas não é lógica do preço? Sim. Só que se você não souber a lógica, tá? Como que Dow ele enxerga o mercado, se você não souber como que Elliott enxerga o mercado, se você não souber como Fibonacci enxerga o mercado, você não vai conseguir operar. Porque a lógica do preço não é só padrãozinho de vela de força, de vela de taxa única, de vela de comando, não é, tá? Assim como a psicologia de vela não é só martelo, spin top, pin bar, não é só padrão de vela que você tem que saber, tá? Não é só lote, não é só movimento, lógica do movimento, não é micro lote, né? No lote não é somente isso, tá joia? Nova alta, nova mínima, nova posição, não é somente isso. Você tem que saber a lógica, né, do mercado, como que realmente o preço trabalha, como realmente o mercado trabalha. Como nós vimos um pouco na mecânica, né, na aula de a mecânica do mercado. Igual aqui mesmo, por que será que esse candle aqui está subindo? Né? Muitos pegariam, olha só, o candle rompeu, então, opa, eu vou pegar aqui para venda, certo? Mas por que que o mercado está aqui, ó? Por que que o mercado está aqui? Certo? Por que que o mercado está fazendo isso aqui? Ó? Por quê? Porque é a lógica que o mercado trabalha. Né? Rompe, ele vem testar o pullback. Certo? Aí aqui o que, que ele fez? Ó? Ele desrompeu. Certo? Mas se você for ver bem, ele se manteve na onde? Se manteve abaixo desse último candle aqui. Ó. Ele se manteve abaixo. Então aqui quer dizer o quê? O preço tem grande chance de continuar, certo? Porque aqui nós tínhamos uma região, ele rompeu, tudo bem. Aí você pode enxergar como o mercado rompeu, agora ele vai retornar para alta, então tudo bem, né? Essa velhinha desrompeu, só que ela desrompeu, mas ela se manteve aqui, ó, abaixo da onde era aqui a posição do comprador. Essa aqui era a última posição do comprador. Lembra que nós aprendemos sobre a última posição, né? Nova posição. Ó, agora isso aqui é uma nova posição de comprador, certo? Agora isso aqui era a última posição do comprador. Aí o preço veio e se manteve aqui. Então o que era comprador agora tornou-se o que? Vendedor. E aí o preço, ó, desceu, certo? Beleza? Então, nós temos que entender, né, como que Dow, como que Elliott e como Fibonacci enxergavam o mercado. Então vamos lá, nessa sequência, pessoal. Nessa sequência, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Bom, Dow. Dow falou para nós o quê? Qual que é a lógica de Dow? A lógica de Dow é falar que o mercado ele vai trabalhar em três tendências. Ou ele vai trabalhar, como nós já sabemos, né? Ele nem vou aí ficar batendo muito nessa tecla, porque a gente já sabe. Ou ele vai trabalhar assim, ó, lateral, certo? Ou seja, sem tendência definida, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, né? Ou ele vai trabalhar em uma queda, certo? Ó, como ele está fazendo aqui agora, né? Ou ele vai trabalhar em uma alta, certo? Então a lógica de Dow é essa, certo? É isso que ele nos fala.
que o mercado vai trabalhar nessas três tendências. Então é por isso que quando eu chego no mercado, não adianta, olha aqui, velhinha de comando, eu já vou procurar aqui uma taxa dividida, tal. Não, primeira coisa, você tem que entender a tendência que o mercado está trabalhando, né? Ou seja, ver se ele está deixando estrutura de queda, se ele está deixando uma estrutura de alta ou se ele está em uma lateralização, certo? Então é dessa forma, né, que nós precisamos aí enxergar, que nós precisamos analisar que o mercado esteja fazendo, certo? Beleza. Aí você identificou, ele está trabalhando em uma queda, beleza. Então tá bom. Eu sei que a tendência aqui no momento é de queda, tá, joia? Mas como que eu vou operar nessa queda? Porque o que que eu estou vendo aqui, ó? Mesmo ele estando numa queda, ele faz isso aqui, ó. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Opa, daqui a pouco ele vai subir, meu. Então como que eu vou operar? Eu sei que eu vou priorizar a venda, porque de acordo com a lógica de Dow, o mercado ou ele está numa queda, ou ele está numa alta, ou ele está lateral. Então se ele está deixando para mim aqui topos e fundos descendentes, né? É essa a forma que nós vemos se está numa tendência de queda, certo? Se ele está fazendo isso aqui, ó, deixando topos e fundos descendentes, ou se ele está vindo em um momento, né? Uma grande sequência de velas para queda, né? Agora, para mim saber se ele está na alta, é só eu ver se ele está fazendo isso aqui, ó, uma estrutura de alta, topos e fundos ascendentes, ou um grande momento de alta, porque nem sempre ele sobe em estrutura, às vezes ele sobe numa grande sequência de velas, em um momento, né? Agora, se eu chegar e ver que ele está assim, opa, então ele está lateralizado, certo? Então, beleza. Aí eu identifiquei a tendência, de acordo com a lógica de Dow. Opa, então está em queda, então eu vou operar para venda. Mas e aí, quando que eu vou operar? Porque eu sei que o mercado vai fazer isso aqui, certo? E quem que identificou que o mercado vai trabalhar dessa forma? Dessa forma aqui de impulso, correção, impulso, correção, impulso, correção, impulso, correção, impulso. Quem que identificou? Aí já entra a lógica de Elliott, certo? Elliott, ele vai dizer que o mercado trabalha em ondas, macro-ondas. Ele trabalha em macro-ondas, certo? Ele trabalha em micro-ondas e ele trabalha em nano-ondas, tá? Aqui em M1, você não vai conseguir ver muito bem, identificar muito bem as macro-ondas, tá? Mas quando você olha em M5, você já consegue identificar, né? Em M5, se nós analisarmos esse gráfico aqui em M5, como que esse gráfico aqui se encontra? Cara, esse gráfico aqui se encontra lateralizado em M5, certo? Tá? E diferente se você chega, o mercado tá assim, em M5. Opa, se você chega, o mercado tá assim em M5, ele tá o quê? Numa alta definida, né? Aí ele vai fazer as ondas dele, uma onda, duas ondas, três ondas, quatro, cinco, seis. Aí ele vai fazendo as ondas dele de impulso e correção, certo? Beleza. Vamos voltar para lá então, tá? Mas então eu tenho que identificar em qual tempo o gráfico a tendência. No tempo que você for operar, mas daí é claro que nós temos também a aula passada que nós aprendemos o que? A confluência dos tempos gráficos e da tendência, certo? Porque pensa bem, o gráfico ele tem bastante níveis, ele tem bastante regiões. Então se você for pensar assim, como que eu vou mandar para uma continuidade se tem um nível aqui, aí ele rompe esse nível, já tem um nível aqui, aí ele rompe esse nível, já tem um nível aqui, aí ele rompe, né? Tipo, aí você volta, já tem um nível aqui, já tem um nível aqui, já tem, putz, velho, tem uma porrada de nível. Como que eu vou operar nessa porrada de nível? Não é verdade? E se você pensar dessa forma, você não vai conseguir operar para continuidade, não é? Agora, quando você tipo, como posso dizer, opera baseado igual na aula passada que nós aprendemos, na confluência da lógica, né, dos tempos.
ou seja, opa, em M15, tá em queda, M5 tá em queda, opa, M1 também tá em queda. Então aí se torna diferente, né? Por quê? Porque aí você já está operando a favor de uma tendência forte em M15, M5 e M1, né? Aí a confluência da tendência, né? O preço está na mesma direção nos três tempos gráficos, né? E também a confluência dos tempos, das velas, né? As três velas, tipo, uma vela de M15 agora está de venda. Opa, a vela de M5 agora está de venda. A vela de M1 também agora está de venda, né? Então, veio de um momento de venda. Então, tipo, ó, quando você opera, né, baseado aí na direção da vela e também na confluência das tendências, fica mais simples, tá? Ó, aqui, por exemplo, para você ver, ó, aqui o preço ele não respeitou, tá? Por quê? Ó, aqui nós temos essa pernada, o mercado chegou aqui, ó, essa vela chegou aqui no 61,8%, tá? De olho aqui eu já percebi, tá? Eu nem precisei traçar Fibonacci, eu já percebi que opa, ou ela chegou aqui no 50 ou já está no 61,8%. Deu uma super vela de fraqueza e deixou uma baita demanda. Mandei essa vela para venda. Ela pegou e desceu, arrebentou para baixo e aí depois ela subiu. É normal, isso aí acontece, tá? Agora errei a análise? Não errei. Tomei o Lois. Sim, mas eu não errei a análise. Aqui, ó. Até que agora essa vela está derretendo, tá? Aí se vamos ver aqui então o que aconteceu. Aconteceu que o preço ele quis vir buscar aqui, ó, os 50%, essa vela chegou até subir aqui no 61,8% dessa pernada, tá? Então, como eu tive essa pernada aqui e aí essa vela aqui, ó, ela já veio buscar o 50%. Poderia até vir buscar o 61%, certo? Então aqui agora, ó, foi uma nova pernada. Essa vela aqui foi uma nova pernada, certo? Então aí eu coloquei aqui assim, ó. Não coloquei, né? Mas eu já tinha percebido. Opa, esse candle veio buscar aqui o 61,8%. Então poderia ter descido? Poderia. Mas aí o que ele quis fazer? Ele quis vir buscar, ó, ele quis vir buscar essa pernada aqui. Porque aqui também nós tínhamos um nível, mas aqui, né, se eu colocar aqui o nível horizontal, né, colocar aqui o nível horizontal, essa simetria, até que essa vela até veio buscar aqui, mas aí já sentiu e desceu, certo? Mas ele quis vir buscar aqui, tá? Mas é normal acontecer isso aí, tá? Infelizmente, nem sempre a leitura vai ser 100%, porque às vezes você está interpretando uma leitura que ele vai fazer, mas aí ele vai e faz uma outra leitura, né? Certo? Beleza. Vamos lá. Então, a lógica de Elliott, ele vai mostrar para nós que o mercado trabalha assim: impulsiona, corrige, impulsiona, corrige, impulsiona, corrige, impulsiona, corrige, impulsiona, opa, corrige, certo? Só que agora, se eu olhar aqui, o que eu vou ver? Ó, ele deixou esse topo da mesma altura que esse, mas ó, quase ganhou o topo. Se ele ganha este topo, aí ele vai estar mostrando para mim o que é. Agora ele estaria querendo fazer uma tendência de alta, tá? Ó, então aqui, ó, já é perigoso. Vamos ver como que essa vela vai terminar aqui, ó. Vamos ver se ela vai terminar verde ou vai terminar vermelha mesmo, né? Ó, deixou esse topo da mesma altura que esse, hein? Mas por pouco ele não ganha o topo, né? Aí beleza. Então vamos lá, vamos continuar. Então o mercado ele vai trabalhar dessa forma, tá? Beleza. Eu sei que Elliott disse que ele vai trabalhar assim. Ele vai trabalhar no impulso, correção, impulso, correção, impulso, correção, dentro de uma tendência como o Dow diz, tá? Mas daí como que eu vou operar então? Como que eu vou saber quando vai estar na correção, para operar na correção, ou eu vou operar no impulso? Como que eu vou saber, certo? Bom, é aí que entra Fibonacci, tá? Ou seja, precisa juntar os três para você conseguir fazer suas operações aí com mais qualidade, tá? Porque como assim, ó, como eu disse, o mercado, o que ele vai fazer? Ó, quando você vem aqui linhas de Fibonacci, você vai traçar assim, ó, no corpo, até onde ele começar a correção dele, ó, tá vendo? Começou a correção. Aí você vai ver o seguinte, Fibonacci, ele vai dizer que o mercado, ele tende a buscar esses níveis. A correção dele, a retração de Fibonacci, ela tende a buscar, ó, ela tende a buscar o nível de 23,6%, nível de 32%,
nível de 50% e o nível de 61,8%. Nós temos, ó, 1, 2, 3, 4 linhas. Ó, 23, 38, 50 e 61, certo? Qual que é o mais comum dele buscar? Geralmente ele vai buscar entre os 50 e o 61. É o máximo. Ó, tá vendo? O máximo que ele chegou aqui, ó. Ó, o máximo que essa vela buscou e já desceu, tá? Então, beleza. Então, eu sei que o mercado ele vai trabalhar assim, então. Ele vai fazer uma impulsão. E aí depois ele vai fazer o quê? Uma correção. E aí essa correção vai até onde? Entre os 50 e o 61,8% de Fibonacci. Então, o que eu posso fazer? É aconselhável operar para correção? Não, não é. Ah, mas eu sei que tem espaço para o preço vir buscar, porque olha onde essa vela terminou. Ela terminou, ó, essa vela aqui, ó, aqui é o nível de 23%, nível de 38%. Ó, ela terminou aqui, ó. Aí tinha o nível de 50, tinha o nível de 61. Deixou uma nova alta em relação a esse, uma nova posição. Deixou espaço, uma demanda de compra, liquidez de compra, tem oferta para cobrir essa demanda. Então você poderia pensar em, eu vou pegar uma compra aqui no 50% dessa vela, empurrando o preço até aqui. Você até teria vitória. Agora, se você falar, eu vou operar aqui de abertura para compra, empurrando ele para essa correção, aí você teria loss, tá? Por quê? Porque aí o mercado já subiu, já chegou, já sentiu esse nível e já desceu, tá? Então não é aconselhável operar para correção. O aconselhável, você pode operar de duas formas. Ou você pode operar, por exemplo, espera essa vela tocar aqui no 50 ou 61,8% e manda uma venda, tá? Ou você espera ele confirmar que ele voltou para a impulsão, tá? Como que ele me confirma que ele volta para a impulsão? Quando ele rompe, ó, ele vem e rompe esse último fundo. Então, se ele vem e ganha esse último fundo, opa, ele me confirmou que ele está numa impulsão, certo? Só que quando, né, a gente vai aprender a lógica do rompimento aí, quando, ó, por exemplo, este candle aqui, ó, este candle veio, rompeu, certo? Quando ele rompe, o que? O mercado ele pode querer vir buscar um pullback, tá? Então eu tenho que esperar, após a vela do rompimento, eu tenho que esperar o próximo candle me confirmar, tá? Se ele vai vir fazer o pullback ou se ele já vai continuar. Se ele já continuar, eu posso continuar para venda. Só que eu pego na onde? Eu pego numa taxa de defesa, no 50% do candle anterior. Ah, mas por quê que tem que pegar no 50% do candle anterior? Por, exatamente por causa do que Fibonacci disse, certo? Porque Fibonacci, ele diz que o preço ele tende a corrigir, certo? Mas não é só as pernadas. Ele vai corrigir em pernada? Vai, mas ele tende a corrigir até a própria vela, tá? Então, por exemplo, essa vela aqui, pode ser igual, por exemplo, essa vela. Pode ser que essa vela aqui voltasse até os 50% para corrigir esse movimento e depois descesse. Ah, não buscou, beleza, mas ela poderia buscar até os 50% aqui e vir embora, né? Então aí deu essa vela. Essa vela aqui, ela pode vir buscar ó, os 50%, até passou um pouquinho e vir embora. Então eu pego o quê? Sempre numa margem de segurança, ou melhor, na taxa de defesa que nós aprendemos, certo? Beleza. Então eu sei o quê? Que eu posso operar de duas formas. Ou quando termina a correção nos 50 ou 61,8%, né? Eu mando para venda, né? Ou seja, para voltar aqui nesse caso para tendência. Ou eu posso quando o candle rompeu, certo? Esse último fundo, espero esse segundo candle confirmar, que esse aqui é o primeiro candle, é o candle de rompimento. Esse aqui é o segundo candle, é o candle de confirmação, certo? Porque ele pode voltar a pegar um pullback aqui também, né? Então, se ele volta para pegar o pullback aqui, ó, mas a gente vai aprender isso aí com mais detalhes na lógica do rompimento. Se ele volta para pegar um pullback aqui, aí eu posso executar minha venda também, tá? Ó, agora, se ele já desce, também eu posso continuar na minha venda. Por quê? Porque aí eu pego uma taxa de defesa aqui, ó, certo? Então, é dessas duas formas que nós vamos operar. Ou na correção, quando ele termina a correção, ou na impulsão, certo? Sempre dessas formas, né? Aí aqui, formou uma nova pernada. Ó, aqui, ó. Você marca aqui do corpo,
até onde começou o corpinho da correção aqui, ó, da velinha verde, ó, certo? Beleza. Ó, aonde que esse candle chegou? 23,38. Aí esse aqui, de novo, praticamente a mesma coisa que aconteceu ali. Ó, praticamente a mesma coisa que aconteceu aqui, né? Sentiu, certo? Ele foi sentir aqui, né? Ó, ele fez isso aqui, ó, igualzinho. Aqui, aí essa vela sentiu, desceu, tá? Aí essa vela aqui deu duas velinhas, né? Aí chegou aqui, certo? Ó, 23, nível de 38, aí tinha um nível de 50 e 61. Essa vela subiu até o de 50 e puf, desceu, né? Então eu posso esperar o preço ele travar, por exemplo, de preferência, deu mais uma velinha, tal, travou aqui no nível, né? Deixou aqui a rejeição para mim, posso executar minha venda, certo? Ou posso esperar o que, ó, aqui a confirmação. Ó, vamos tirar aqui o Fibonacci para não confundir. Ó lá, ó, tenho aqui, opa, tenho aqui, ó, o candle, ó, tenho aqui o candle de rompimento, certo? Aí eu espero esse segundo candle, que é chamado de candle de pullback, certo? Ele desceu. Beleza, ele desceu, certo? Aí ele rompeu este candle aqui, a mínima deste candle, deixou uma nova, certo? Beleza. Só que, o que aconteceu aqui? Você está vendo que aqui nós temos um número redondo? Está vendo? Olha só o que é isso aqui, ó. Aqui nós temos um número redondo, certo? Então, quando o preço ele rompe, por exemplo, esse preço rompeu esse nível, certo? Só que daí quando este candle vem e ele rompe este nível, esse candle aqui, ele vai se tornar o quê? Um candle de rompimento, como esse. Então, esse aqui, ele era um candle de pullback, mas como ele veio e rompeu aqui, então ele se torna um candle de rompimento. Então, aí quer dizer que eu não posso operar nesse terceiro candle. Se não tivesse esse nível, aí eu poderia operar aqui. Por quê? Porque aí ele confirmou este rompimento, deixou uma nova mínima, demanda, liquidez, né? E não tinha esse nível. Então aí não seria, esse candle aqui não seria um candle de pullback, seria um candle para continuar o movimento, né? Mas como ele rompeu esse número redondo, este candle aqui se tornou um candle de pullback. E aí ele veio e pegou esse pullback aqui também, ó, dessa região. Em vez dele vir só terminar travado aqui, ele veio e terminou travado aqui, ó, certo? Ele veio e terminou travado aqui, né? Aí no que ele, não travou praticamente, né? Mas chegou bem próximo aqui. Aí essa vela, sentiu e já desceu, certo? Então é isso que a gente tem que analisar. Aí olha o que o candle fez aqui, ó. Esse candle veio, não conseguiu romper este pavio aqui. Aí esse candle subiu, tá? Então a gente sempre tem que analisar isso aí, beleza? Mas a gente vai aprender isso aí melhor aí na próxima aula, tá? Mas o que eu quero mostrar para você aqui nessa aula é o que? Lógica de Dow. Ou o mercado vai trabalhar em uma queda, ou o mercado vai trabalhar em lateralização, ou o mercado vai trabalhar numa alta, certo? E aí, lógica de Elliott, ele sempre vai fazer o quê? Impulsiona, corrige. Impulsiona, rompeu um nível, ele vai voltar a corrigir. Não tem o que fazer. Impulsiona, rompeu um nível, vai voltar a corrigir. Impulsiona, rompeu um nível, vai voltar a corrigir, certo? A gente vai aprender na lógica do rompimento, mas você precisa entender a lógica de Elliott primeiro, que é o que? Ele vai trabalhar no impulso e correção. Então quer dizer o que? Ele sempre vai fazer rompimentos. E quando ele fazer rompimento, aí ele corrige para, vamos dizer assim, pegar um pullback, certo? E continuar, e continuar, e continuar, certo? É essa a mecânica do mercado, conforme a gente já aprendeu, né? Então, eu sempre vou operar o quê? Ou no final da correção, certo? Ou eu vou operar na impulsão. Só que quando eu for operar na impulsão, eu vou ter que tomar cuidado com essa questão do pullback, tá? Eu vou ter que tomar cuidado com o candle que rompeu, né? Aí eu tenho que esperar o próximo candle confirmar, porque o candle, quando ele rompe, pode voltar a pegar o pullback, certo? O candle aqui ele se tornou de rompimento também, porque já tinha mais um nível aqui. Opa, então eu espero o próximo candle. O próximo candle de pullback. Ele não travou aqui, mas ele veio pegar o pullback aqui. Opa, então aí eu posso operar. Sempre eu vou operar, ó, para ser mais certeiro suas análises, sempre você vai operar no terceiro candle após o rompimento, tá? Como assim? Não é igual aqui. Primeiro candle, rompeu.
Aí você espera o segundo candle. Segundo candle, ele confirmou para você que ele vai continuar. Então aí você pega aqui, ó, numa taxa de defesa, no 50%, porque essa vela pode voltar a corrigir os 50% desse movimento. Aí você pega, tá? Então é assim que a gente vai trabalhar. Beleza? Mas nessa aula é isso que eu queria que você entendesse, tá? A lógica de Dow, a lógica de Elliott e a lógica de Fibonacci, ok? E aí agora já na próxima aula a gente já vai aprender já a lógica do rompimento, tá bom? Vai ser praticamente um complemento dessa aula. Tá joia? Tamo junto, pessoal. Um abraço e até a próxima aula aí já.